Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio e vamos conversar um pouco sobre química, os modelos atômicos. Veja, a nossa história, ela vai começar na Grécia. Filósofos gregos, membros da escola de Abdéria, na Trácia. A matéria era formada por partículas pequenas e indivisíveis chamadas átomos. Os gregos não utilizavam experimentos, eles eram filósofos. E aí vocês estão vendo dois grandes atomistas, o Leucipo e o Demócrito. Então a gente deve aos gregos a primeira concepção filosófica do átomo. Muito bem. Mas em 1808 tem-se o pai da teoria atômica moderna, John Dalton, com os seus 5 postulados. Quais eram? Então, os átomos são as partículas fundamentais que formam toda a matéria. Os átomos apresentam configuração de uma esfera rígida, indivisível, e não pode ser criado nem destruído. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os seus aspectos. Isso é uma falha do seu postulado, uma vez que Dalton desconhecia os isótopos. E o que são isótopos? Átomos de um mesmo elemento com diferentes número de massa. As transformações químicas são combinações, separações ou rearranjo de átomos. Vale salientar também que nessas combinações, em algumas, ele errava a proporção. Por exemplo, a água não seria H2O, seria HO, proporção de 1 para 1. A amônia não seria NH3, seria NH. Então, para Dalton, não existiam moléculas, existiam átomos compostos, uma vez que a proporção não estava certa. E os compostos químicos são formados por átomos de 2 ou mais elementos numa razão fixa. Essa razão seria 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3. Dalton não admitia a existência de moléculas gigantes. Por exemplo, C8H18, octano, impossível para Dalton. Sua teoria explicava a lei de Lavoisier, que é a conservação da massa. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a lei de Proust, a composição definida. Por exemplo, a água ela é formada por 88,89% de oxigênio em massa e 11,11% de hidrogênio em massa. Vale salientar também que a pressão parcial também é dado a Dalton. Por exemplo, num balão temos uma mistura de hidrogênio e oxigênio. O que é pressão? É quando as partículas se chocam contra a parede do recipiente. Então, você tem a colisão do hidrogênio com sua pressão e a colisão do oxigênio com sua pressão. A soma das pressões parciais dá a chamada pressão total. Muito bem. Só que a ciência ela não para, então novas descobertas acontecem, e mais precisamente aí na chamada ampola de Crookes. Crookes, duas grandes descobertas. Então, a primeira descoberta foi em 1886 por Eugene Goldstein, através de experimentos de descargas em ampolas contendo gás, a quantidade de gás muito pequena, 0,1 milímetros de mercúrio, quer dizer, uma atmosfera extremamente rarefeita, com pouco gás e grandes descargas elétricas. Ele notou que luz saía do polo positivo, conhecido como ânodo, em direção ao polo negativo, chamada cátodo. Porém, essa luz só era visualizada quando ela passava por um anteparo perfurado, chamado canal. Daí vem o nome, os prótons, raios canais. Então, quem descobre o próton? Eugene Goldstein. Qual o sinônimo do próton? Raios canais. Eu tenho aqui para vocês um vídeo que é bem interessante sobre o próton. Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo para ficar mais claro.
o anteparo perfurado, aqui em cima. Olha aqui. O vermelho aqui é o próton. Esse vermelho aqui. Veja que ele só é visualizado se tiver um anteparo perfurado. Ele tem que refratar. Muito bem, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, o próton ele foi descoberto. Então, se o próton foi descoberto, faltava o seu equivalente negativo, o elétron. E isso aconteceu em 1897 por um inglês, também lá de Manchester, chamado Thomson. E ele fez a experiência na mesma pola de Crookes, né? Quer dizer, um tubo de vidro contendo gás rarefeito e altas voltagens. Então, ele notou que, dando uma voltagem aí bem alta, luzes apareciam do polo negativo cátodo, daí o elétron ser chamado raios catódicos. É bom que não confunda. O próton é chamado de raios canais ou raios anódicos. Próton, raios canais ou raios anódicos, uma vez que ele parte do ânodo e só é visto quando refrata, quando bate num anteparo perfurado. Já o elétron é chamado de raios catódicos. Então, você tem aqui o cátodo, que é o polo negativo é chamado cátodo, e a luz que partia em direção ao polo positivo, o ânodo. Essa luz projeta a sombra de anteparos, então, significa dizer que ela desloca-se em linha reta. Essa luz consegue movimentar ventoinhas, moinhos, então ela tem massa, e essa luz era desviada para o polo positivo, então tinha natureza negativa. E o elétron estava aí descoberto. A menor parte dessa luz deu-se o nome de elétron. Então, Thomson, ele tem todos os argumentos para mudar, para refutar, ultrapassar o modelo atômico, né? O modelo atômico vigente, que era uma bola de bilhar, que não tinha próton, que não tinha elétron, ele era só uma bolinha. E aí, você tem agora aqui o modelo do pudim de passas. O átomo agora seria uma bola positiva recheada por cargas negativas. Quando a gente fala recheada por cargas negativas, é que o elétron pode ser acrescido ou retirado. Bom, e aí, agora o que vai acontecer é o seguinte. Em 1911, aparece um outro pesquisador chamado Rutherford. E Rutherford, que era aluno de Thomson, auxiliar de Thomson, ele estava na incumbência de fazer uma experiência com radiação. A radiação era muito forte nessa época. E aqui está o esboço da experiência de Rutherford. Isso aqui é um bloco de chumbo. O chumbo é um elemento que bloqueia a radiação, né, um isolante radioativo. Aqui dentro você tem o polônio, que vai emitir alfa. E a ideia era que essa radiação passasse por finas lâminas de metais. Vários metais foram testados. Por que ficou o ouro? Fina lâmina de ouro. Porque o ouro é um metal mais maleável, então você consegue fazer as lâminas mais finas com o ouro. Então, o que é que se esperava? Então, eu vou colocar vocês agora aqui na simulação para vocês verem o que é que se esperava dessa experiência. Então, essa experiência esperava o seguinte: nós vamos bombardear a lâmina de metal, o ouro, e com radiação alfa. O Rutherford já conhecia tudo sobre a radiação alfa, sabia, por exemplo, que ela era positiva, e esperava que essa radiação passasse sem sofrer grandes desvios. Quer dizer, a grande maioria da radiação ela vai atravessar a lâmina do metal sem sofrer grandes desvios. Se houvesse um desvio, seria porque a radiação encontraria aqui pela frente um próton, e aí positivo com positivo, repulsão. Só que o que foi obtido foram situações completamente diferentes. Quer dizer, houve grandes desvios. E esses grandes desvios fez com que os cientistas eles parassem e pensassem: meu Deus, por que está acontecendo tanto desvio assim?
e chegaram à conclusão de que os prótons não estavam espalhados como no modelo atômico do Thomson. Os prótons estavam em uma área, essa área que aglutinava as cargas positivas deu-se o nome de núcleo, e os elétrons estariam em outra área chamada eletrosfera. Então, Rutherford é considerado o pai do núcleo, porque na sua experiência do bombardeio de lâminas metálicas com radiação alfa, ele esperava um resultado e deu outro completamente diferente. E aqui eu vou colocar vocês em outra simulação e a gente vai recapitular o que a gente conversou até agora. Então, esse primeiro modelo atômico da bola de bilhar é o modelo do Dalton. Logo em seguida aparece Thomson com o pudim de passas, que explicava muito bem fenômenos elétricos. E aqui está o modelo do Rutherford, o elétron girando ao redor do núcleo, só que esse elétron vai perdendo energia e termina se chocando contra o núcleo, e aí você tem a matéria como instável, quer dizer, a matéria seria autodestrutível, e a matéria ela não é autodestrutível. E Rutherford não tinha explicação para essa instabilidade. A explicação para essa instabilidade, ela aconteceu 2 anos depois, em 1913, só recapitulando aqui com vocês, o modelo atômico do Dalton é 1808, o modelo do pudim de passas é 1898, o modelo do Rutherford é 1911 e o modelo aqui do planetário ou melhor, do modelo de Bohr é 1913. Muito bem, então o Bohr, deixa eu voltar aqui para vocês verem como é que estava funcionando, que aqui é bem interessante. Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam que aqui atrás tem um anteparo para não deixar a luz passar, que era impregnado com sulfeto de zinco, que é uma substância que brilha quando a radiação bate, é uma substância fluorescente. Muito bem, aqui está o conceito de ondas de luz, né? A gente vai conversar agora sobre a luz. A distância é entre duas cristas, que é a parte mais alta, ou dois vales, é comprimento de onda. A diferença de uma onda para outra é exatamente essa distância aqui entre duas cristas ou os dois vales, né? Então, aqui nós temos a luz completa. Da luz completa, a gente só enxerga uma parte, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que vai de 400 a 700, de 400 a 700 nanômetros. Aqui nós temos a parte que a gente não vê, infravermelho, micro-ondas, ultravioleta, raio-x, raios gamas, a gente não dá para ver essa parte, infelizmente. Muito bem. Aqui está a representação das ondas eletromagnéticas, ou seja, da luz. Então, são ondas perpendiculares, elétricas e magnéticas. Então, a luz são ondas elétricas e magnéticas. E aqui está o nosso Max Planck, que esse alemão, em 1900, ele disse que a luz não era um filete contínuo, mas sim formado por pedacinhos de luz elétrico e magnético, deu-se o nome de fótons. Então, os pedacinhos de luz eram o fóton. Então, está tudo quantizado, né? Tudo feito por pequenas porções. Então, as pequenas porções, a matéria é formada por pequenas porções chamadas átomo. O elétron, os raios catódicos é formado por pequenas porções chamadas elétron. Os raios anódicos é formado por pequenas porções chamadas próton. A luz é formada por pequenas porções chamadas fóton. Então, tudo tinha uma pequena porção. Muito bem, aqui está o Niels Bohr, 1913. E o Niels Bohr ele cria um postulado, os postulados de Bohr, que são muito recorrentes nas provas de vestibulares, uma vez que explica os fenômenos luminosos. Então, toda a questão que aparece é porque a luz é Bohr, né? Termina sendo Bohr como resposta. Então, a eletrosfera está dividida em camadas ou níveis eletrônicos, e os elétrons nessas camadas apresentam energias constantes. Em sua camada de origem, camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que, para tal, é necessário que ele ganhe a energia externa, calor. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nesta volta, ele devolve
a mesma quantidade de energia que havia ganho para o salto e emite um fóton de luz. Muito bem, então deixa eu passar aqui para vocês verem como é que funcionou isso, como é que funciona isso. Então aqui está o elétron girando ao redor do núcleo sem ser atraído, porque aí onde entrou a genialidade do Bohr, né? Uma vez até a tom de brincadeira perguntaram a ele por que o elétron não era atraído, e ele disse porque eu não quero. Então ficou por isso, né? Porque o elétron não é atraído, porque Bohr não quis, mas Bohr tinha um embasamento matemático muito grande por trás, uma vez que ele descobriu que existia uma força elétrica, o próton atrai o elétron atrai o próton. E o elétron, por estar em movimento, tem também um campo magnético, então o elétron é um ímãzinho. Então significa dizer que você tem uma força de atração e uma força perpendicular de rotação, que é a força magnética, e ele vai girar exatamente pela resultante. Então, é a resultante que cria a órbita estacionária. Bom, vamos dar agora pedacinhos de fótons, pedacinhos de luz, vamos excitar esse elétron para que ele saia da órbita. Pronto, ele saiu da primeira para a terceira, e aí quando essa energia passa, ele volta emitindo luz. Então, o elétron emite luz quando ele retorna. Veja agora, veja que excitabilidade, ele pulou aqui para essa última órbita, e ele está voltando emitindo luz, que é exatamente essa parte aqui, ó, essa luz aqui que está indo embora. Então, esse é o modelo atômico do Niels Bohr, que fala de órbitas estacionárias e da energia quantizada. Muito bem. Então, vamos continuar aqui a nossa história. Agora, aproveitando aí o caderno de vocês, a gente vai fazer algumas questões. Então, a Revolução Industrial se caracteriza pela mudança no modo de produção, introduzindo a máquina a vapor, entre outras coisas. É um marco importantíssimo na história da humanidade. Ocorre inicialmente na Inglaterra, a preocupação com o efeito da emissão sistemática de vapor na atmosfera sobre as condições climáticas faz surgir uma série de estudos que resultaram na proposição do conceito de pressão parcial. Então, quando ele fala pressão parcial, a palavra-chave é essa. A lei das proporções múltiplas também é uma palavra-chave, porque dá já para a gente descobrir quem foi o modelo atômico, e o modelo atômico é do Dalton, né? Então, pressão parcial, proporções múltiplas, átomo com bola de bilhar é Dalton. Muito bem. Um segundo modelo atômico, segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Então, a massa do átomo está concentrada no núcleo, nos prótons e nos nêutrons. O elétron tem massa desprezível. Desta forma, pode-se caracterizar os elementos através do número atômico, ou número de massa. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808, e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Assinala a alternativa na qual a afirmativa do modelo atômico do Dalton não esteja de acordo com a existência dos isótopos. Então, você vai encontrar como resposta aqui a letra B: todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Nesse momento, que é o terceiro postulado dele, ele erra, porque existiam os isótopos e ele não tinha esse conhecimento. Muito bem, então vou puxar agora aqui para vocês uma pergunta sobre as partículas alfa, e nessa pergunta você tem o seguinte, né? Na experiência do espalhamento de partícula alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E aí ele diz, e os experimentos de Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvio, mas que um pequeno número sofria desvio muito acentuado. Esse resultado levou a Rutherford a modificar o modelo atômico do Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Então, qual a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo atômico do Thomson? Então, a gente sabe que esse resultado foi aquele que Thomson esperava que a radiação passasse. Ele fez, essa radiação vai ter que passar. Se houver
um desvio, vai ser muito pouco, porque a radiação encontrava um próton pela frente. E não foi isso que aconteceu. Os prótons, na verdade, não estavam espalhados, eles estavam aglutinados numa região, e essa região chamou-se de núcleo. Então, a maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio, e um pequeno número sofreria desvio muito pequeno. Quer dizer, isso era o que Thomson esperava, Rutherford esperava, mas não foi o ocorrido. O brilho de placas de trânsito, você tem que ficar logo ligado nesse começo, o brilho, porque quem fala de luz é bom. Então, o brilho das placas de trânsito, quando recebe luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito. Esse efeito fica conhecido como fluorescência, pode ser explicado pela excitação dos elétrons e do seu retorno, lembra? O seu retorno ao estado menos energético, conforme o modelo atômico do Dalton. Muito bem, gente. Então, eu vou agora trocar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco sobre a parte de semelhanças atômicas. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre conversar um pouco agora sobre semelhanças atômicas, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui com vocês. Então, voltando aqui para o nosso slide, deixa eu puxar ele aqui, para a gente ir direto lá para a parte de semelhanças atômicas. Então, em primeiro lugar, vamos aqui conhecer um detalhe extremamente importante. O nêutron, ele foi descoberto em 1932 por um inglês chamado Chadwick, numa experiência também com radiação. Então, fecha-se o coreto, né? Nós temos no átomo os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, o número atômico é a quantidade de prótons no átomo. O número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons mais o número de elétrons, só que o elétron tem massa desprezível, então fica só Z mais M. O número de prótons e o número de nêutrons. O número de massa fica em cima, o número atômico fica embaixo, e a diferença entre massa e número atômico é o número de nêutrons. Aqui nós temos as semelhanças atômicas, e nessas semelhanças atômicas você tem os isótopos, quando tem o mesmo número de prótons. Observa aqui, P de prótons. Isóbaros, o mesmo número de massa, então 28 e 28 são elementos diferentes, aqui são elementos iguais. E isótopos é a diferença aqui, ó, 28 menos 12, 16, 30 menos 14, 16 são isótopos. Aqui, mesmo número de nêutrons, né? Aqui são os isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, então aqui quando não tem nada é zero, a gente considera zero, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui 14, perdeu 2, fica com 12. Aqui 10, ganhou 2, fica com 12. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. Um íon é quando há um desequilíbrio de carga, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Quando um átomo ganha elétron, se transforma num ânion. E quando ele perde elétron, transforma-se em um cátion. Eu vou colocar aqui vocês numa simulação para a gente conversar, para a gente brincar um pouquinho aqui. Então, aqui está o vanádio, o número atômico é o de baixo, né, o 23, o número de massa é o de cima, é o 51, o número de prótons é igual ao número atômico, também vai ser 23, o número de nêutrons vai ser a diferença entre o de cima e o de baixo, fazendo essa conta rápida, a gente encontra 28, e o número de elétrons, aqui é onde mora o problema, a gente tem que ter cuidado, porque 23 perdeu 2, então, se 23 perdeu 2, ele tem duas cargas positivas a mais, é porque perdeu 2 elétrons. Nós temos aqui 21, e aí, quando comprova, fica certíssimo. Tá certo? Muito bem. Eu vou voltar agora rapidamente aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre... tem mais uma questãozinha aqui do livro de vocês, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar essa questão aqui do livro. Ele diz assim:
As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir da configuração eletrônica dos elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela, ou mesmo prever as configurações dos seus íons, sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico 20. Qual a configuração do cátion bivalente? Então, cátion é que ele perde 2 elétrons, bivalente foram 2 elétrons perdidos. Então, você tem aqui o cálcio 20, né? Vamos primeiro fazer a distribuição dele. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando os números de cima, você tem exatamente 2, 4, 10, 12, 18, 20. O átomo ele perde elétrons sempre da camada mais externa. Então, a camada mais externa, que é mais fácil de arrancar o elétron, porque está mais distante do núcleo, e aí perdendo 2 elétrons, ele vai ter essa configuração, e aí você vai encontrar como resposta a letra B, o cátion bivalente, ele tem essa configuração. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Lembro que todas as questões estão na ficha de vocês, que foi enviado, certo? Então, nós temos aqui, ele fala sobre isótonos, que tem o mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, isótopos, mesmo número de prótons, e aqui continua com isóbaros. Então, a pergunta é o seguinte, isótono tem propriedades físicas iguais? Não, quem tem propriedades físicas e químicas iguais são isótopos. Os isótopos, isóbaro e isótonos têm propriedades físicas e químicas diferentes. Lembrando que uma propriedade física é ponto de fusão, ponto de ebulição. Fusão é a passagem de sólido para líquido, ebulição de líquido para gasoso. Uma propriedade química é como o átomo ele reage, né? Como é que ele reage? Então, ele reage como? O oxigênio com o hidrogênio dá o quê? Forma água. Então, isso é uma característica química, tem que ter uma reação química. Então, você vai ter aqui, ó, os isótonos têm propriedades físicas iguais, está errado. Os isóbaros têm propriedades químicas iguais, está errado. Os isótopos têm propriedades químicas iguais, certo. Os isótopos têm propriedades químicas e físicas iguais. Os isóbaros, principalmente a propriedade química, né? Principalmente a propriedade química. Os isóbaros dos elementos diferentes tem necessariamente número diferentes de nêutrons. O que faz a diferença entre eles é o nêutron. Né? Tem átomo que tem mais nêutron, tem átomos que tem menos nêutron, isso é o que faz a diferença de massa. Muito bem. Bom, nós, nesse momento, nós iremos depois conversarmos um pouco sobre a parte da tabela periódica. Então, aguarda aí, a gente vai dar um pequeno intervalo para conversarmos sobre a tabela periódica. Então, recapitulando com vocês, a gente estudou os chamados modelos atômicos, começamos com o assunto chamado o modelo atômico de Dalton, logo em seguida fomos para o modelo atômico de Thomson, uma vez que houve grandes descobertas, a descoberta do próton, a descoberta do elétron. Logo em seguida apareceu o modelo de Rutherford, que é o pai do núcleo, através da experiência com radiação alfa e finas lâminas de metais. Logo em seguida, a gente foi para o modelo atômico do Niels Bohr, que fala sobre as órbitas estacionárias e a energia quantizada, e os fenômenos luminosos, né, que não tinha nenhuma explicação e agora tem no modelo atômico de Bohr. E agora a gente passa também um pouco pelas semelhanças atômicas, o que são isótopos, mesmo número de prótons, o que são isótonos, mesmo número de nêutrons, o que são isóbaros, mesmo número de massa, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. E também o conceito de elemento químico, com seu número de massa, com seu número atômico, o número de massa fica em cima, o número atômico fica embaixo, o número de nêutrons ele fica ali no meio, tá certo? Então a gente volta já já com os conceitos de tabela periódica, então não perde não. A gente chega já já. Tchau.